obrigado pelo convite, pessoal do Product Camp, que é um prazer aqui, o melhor evento da comunidade de produto do Brasil. Então, para mim é um prazer poder falar um pouquinho para vocês. Esse material aqui eu vou falar um pouquinho sobre cultura de produto e a gente vai poder entender um pouquinho como que isso tem afetado na cultura de gestão de produtos dentro da Hotmart, beleza? Rapidinho aqui, eu sou Bruno Andrade, coordenador de Data e Analytics, atuei como Product Manager também, e hoje eu estou à frente de uma equipe lá que tem Product Designers, Product Managers e desenvolvedores. A Hotmart, para quem não conhece, é uma empresa especializada na distribuição de produtos digitais, e tem escritório em 4 países, além do Brasil, e hoje nós temos aí 5 milhões de clientes, já com vendas realizadas em mais de 200 países, 150 mil produtos digitais, entre cursos online, e-books e por aí vai. E aí, como eu falei, a ideia é a gente bater um papinho aqui sobre cultura de dados. Então, a cultura dentro da Hotmart, como um todo, é uma coisa muito forte. Então, a Hotmart ela tem uma cultura muito viva, os fundadores eles prezam muito pela cultura, e a cultura de dados ela vem sendo construída mais recentemente, né? A Hotmart foi fundada em 2011, é uma empresa de pouco mais de 8 anos, e a cultura de dados não é desde do início da Hotmart, ela foi se construindo com o tempo. E aí eu gosto de contar que a gente tem uns mantras, né? Como a cultura é muito forte, isso é bem difundido dentro da empresa, então a gente tem vários mantras lá, e um certo momento, o nosso fundador, essa história é legal, que várias pessoas compartilham ela em apresentações, que ele queria muito fortalecer a cultura de dados, ele achava que a Hotmart ainda não estava dando atenção devida para os dados na hora da tomada de decisão, na hora de usar os dados mesmo para poder tomar as melhores decisões e guiar tanto o produto quanto o restante da empresa. E aí ele resolveu fazer um teste mesmo. Ele enviou um e-mail para 4 especialistas dentro da Hotmart, em cópia oculta, e nesse e-mail ele mandou a seguinte pergunta. Ele falou, olha, pessoal, qual que é o número de usuários ativos que a gente tem hoje na base e qual que é a regra que a gente tem para calcular esses dados? E aí ele mandou o e-mail em cópia oculta para todo mundo. E aí, quando ele recebeu a resposta, ele sentiu mais ou menos assim. Então, ele falou assim, olha, nós temos um problema de dados aqui na empresa, porque as 4 pessoas especialistas dentro da empresa responderam coisas diferentes. E aí ele reuniu todo mundo e falou, olha, pessoal, eu quero que a gente, a partir de agora, comece a dar mais importância para dados, eu quero construir uma área dentro da empresa que seja responsável por disseminar essa cultura, e a partir do momento que a gente estiver realmente tomando decisões guiadas por dados, a gente vai ganhar um mantra novo. E aí, há uns 3 anos atrás, a gente conquistou o nosso 10º mantra, que é o mantra respeite os dados. E é por isso o nome da palestra. Então, hoje, isso é um mantra dentro da empresa. Então, independente do nível hierárquico, de qual posição, em qual time, não só na área de produto, a empresa toma muita decisão guiada por dados. E aí eu vou contar um pouquinho sobre isso aqui, sobre essa área, né? E a função dessa área e a ideia dentro da empresa foi democratizar os dados. Eu trouxe uma definição aqui que fala que democratizar os dados é fazer com que qualquer pessoa dentro da organização tenha acesso aos dados sem barreiras de acesso e sem barreiras de entendimento. E aí eu coloquei até isso em negrito, porque barreira de acesso e barreira de entendimento não é todo mundo tem acesso a tudo. Porque a gente sabe que tem vários dados que são sigilosos, que cada pessoa tem que ter acesso ao tipo de dado que ela precisa para o dia a dia de trabalho, mas democratizar os dados é fazer com que isso aconteça, com que, desde do atendente de suporte que chegou hoje na empresa, até o CEO, o investidor, tenha acesso aos dados na hora da tomada de decisão. E aí, esses são os pilares da democratização de dados, né? Na literatura, a gente encontra que os 3 pilares da democratização de dados é literacidade, ou seja, ensinar as pessoas a tomarem decisões baseadas em dados, a consumirem dados, a coletarem dados, então ensiná-las mesmo a visualização de dados e todas as vertentes aí dentro do aspecto de consumo de dados. A gente tem também o pilar de acesso, que garante que as pessoas vão ter acesso aos dados, os dados vão estar disponíveis no momento que ela precisa, com a latência que ela precisa, né, velocidade. E ferramentas. Não adianta eu ter os dados disponíveis e eu ter o conhecimento se eu não tiver ferramentas adequadas para poder acessar. Então, esse também é um pilar da democratização. E é em cima desse pilar que a gente trabalha.
E aí, para democratizar os dados, a gente tem desafios, né? Não é simples democratizar, principalmente a cada etapa que a empresa vai crescendo e vai se desenvolvendo, desafios novos vão aparecendo. Então, o desafio número 1 é criar uma cultura mesmo orientada a dados, porque não é do dia para a noite que as pessoas começam a tomar decisão baseada em dados. E aí tem alguns pontos aqui, né? Educar as pessoas, igual a gente falou da literacidade, facilitar processos, porque tudo que começa a ficar complexo demais, a gente tende a deixar de lado, né? Então, se você precisa fazer um download, jogar no Excel, fazer 3 fórmulas, exportar um CSV, subir em outra ferramenta, você fala assim, cara, muito difícil, eu vou buscar fazer de outra forma. Então, isso também. E um apoio top-down. E aí, desde a história que eu contei lá no início, o apoio top-down foi bem presente e até hoje é muito forte dentro da empresa, não só pelos fundadores, mas pela diretoria e por aí vai. Então, isso é bem legal. E aí, legal, né? Empoderar as pessoas, agora está todo mundo tomando decisão baseada em dados, todo mundo querendo os dados, muito legal. E aí, quando você empodera as pessoas para tomar decisão baseada em dados, é assim que elas vêm no outro dia querendo dados. E elas vêm querendo, olha, preciso de acesso, eu preciso de disponibilidade, eu quero ter esse dado agora, eu quero ter novas visões desse dado de forma diferente. E isso é um grande desafio também. Principalmente quando você vai ganhando escala e ganhando volume, tanto de pessoas, de ferramentas diferentes, de contextos e de volume. E o terceiro desafio, inclusive, esse é o segundo desafio, né? Então, quando você empodera as pessoas, é assim que elas vêm. E hoje a gente tem mais de 650 colaboradores que já têm disponibilidade de acessar dados para tomar decisão. 67% desses colaboradores já acessam pelo menos alguma ferramenta de consumo de dados, de self-BI e por aí vai. E aí a gente tem dados dos últimos trimestres aí que a gente teve mais de 800 queries e dashboards criados que foram executados mais de 20 mil vezes aí para realmente. Então, a gente acredita que a gente criou essa cultura bem forte, que as pessoas agora buscam por isso e a gente tem que sustentar. Agora que a gente criou, agora que a gente conseguiu empoderar, a gente tem que sustentar. E o terceiro desafio é que crescer é bom, mas os dados vêm juntos. Então, à medida que você vai crescendo em número de usuários, em número de pessoas, o número de dados e a necessidade por isso cresce muito. Então, hoje a gente tem um data lake dentro da Hotmart que é responsável pela ingestão, transformação e distribuição dos dados. E todos os microserviços e todos os sistemas que se integram dentro da Hotmart enviam dados para esse data lake onde a gente vai consumir. E aí é mais ou menos esse aqui o cenário. Então, a gente tem lá todos os logs sendo enviados para esse data lake, a gente tem transações de compras, que são as vendas realizadas na plataforma dentro desse data lake, a gente tem watch time de um streaming de vídeo que a gente oferece para os clientes, todos estão dentro desse data lake, e por aí vai, né? Visitas numa ferramenta de analytics, auditoria em back-office, notificações num aplicativo, todas essas informações hoje trafegam dentro desse data lake, e isso gera um volume grande de dados que traz para a gente esses volumes aqui. Olha. Então, são alguns dos dados aqui e a velocidade com que eles vêm crescendo e gerando dados dentro da plataforma. Em um dos sistemas que a gente tem, que é o Hotmart Analytics, que ele é responsável por traquear o comportamento dos consumidores que usam o Hotmart, a gente tem hoje, com o envio de eventos, mais de 120 GB trafegando por hora dentro desse data lake. E dar conta de processar e distribuir isso hoje é um dos nossos maiores desafios. Porque quando você cresce e escala, é assim que a gente vai... A gente acabou até de sair da palestra do André, do Nubank, que estava falando um pouco disso também, de como escalar e de como empoderar as pessoas, e é nesse caminho que a Hotmart vem seguindo. Então, esse também é um desafio. E qual que é o caminho que a gente está buscando para poder romper isso? Investimento, não adianta. Hoje, o time de Data e Analytics tem PMs dedicados e product designers e tem o apoio da diretoria para poder fazer um processo de gestão de produto exatamente igual aos produtos Customer Face. E isso custa dinheiro, né? Além do time de engenharia, que é um time muito caro, com experiência em desenvolvimento, para poder sustentar e garantir que esses dados aí estejam disponíveis. Auditoria e segurança, a gente sabe que hoje em dia uma área de Data Analytics que não se preocupa com isso não faz sentido nenhum. A gente sabe que esse é um dos drivers que vai dizer para a gente se a gente está no caminho certo ou errado. E foca em pessoas, porque, no final das contas, quem está consumindo os dados para tomar as decisões são as pessoas, são
os colaboradores, e esses dados também estão sendo disponibilizados para os nossos clientes tomarem decisões baseadas em dados também. E aí, voltando um pouquinho lá nos pilares da democratização, foi um pouco com base nesses pilares que a gente organizou e construiu a área de Data Analytics dentro da Hotmart, que vem já nos últimos anos sendo desenvolvida e ganhando cada vez mais relevância dentro do contexto de negócio da Hotmart. Então, a gente tem literacidade, acesso e ferramentas, e a área é construída com um time de Data Science, que é responsável pela inteligência, educação, e oferece essa educação e acesso a dados com inteligência para os colaboradores. A gente tem o time de engenharia de dados, que é responsável por sustentar aquela plataforma de dados, de ingestão, transformação e distribuição, e garantir que todo mundo tenha latência. E a gente tem times de analytics, que são responsáveis por construir as ferramentas, tanto ferramentas internas, quanto ferramentas externas, que vão dar aos nossos colaboradores e aos nossos clientes acesso aos dados para a tomada de decisão no dia a dia. E é assim que a nossa área é construída. E qual que é a principal missão dessa área? A missão dessa área é deixar com que os dados estejam acessíveis, auditáveis e acionáveis. Então, não adianta eu ter todos os dados armazenados, se eu não consigo ter acesso na latência correta, com a precisão correta que eu tenho ali. E não adianta também eu ter um dado que não é acionável, por exemplo, e aí eu não consigo tomar uma decisão baseada nele, eu preciso que ele estivesse em outro formato, ou em uma outra escala, ou agrupado, ou consolidado de uma forma diferente. Então, trazendo para dentro desses 3 As aqui, a gente guia a missão dessas 3 áreas para poder servir à empresa e aos clientes. Joia? E aí eu queria falar um pouquinho de um case que a gente tem interno dentro da Hotmart, que é um repositório de conhecimento. Então, para poder, eu fui por um ano o PM desse repositório de conhecimento, que é uma ferramenta que a gente chama de Databox, que é a ferramenta responsável por oferecer a todos esses requisitos da cultura de dados que eu acabei de falar aqui para vocês, para que todos os colaboradores tomem suas decisões e consigam consumir. Então, essa imagem é só para falar que a gente já chegou na metade, então vocês podem ficar satisfeitos. E aí é o seguinte, essa aqui é a cara da ferramenta. O que é essa ferramenta? Qual que é a missão dela? Ela começou, não com esse nome, inclusive, com alguns dashboards que tinham os principais indicadores da Hotmart, da empresa. E esses dashboards, algumas pessoas só tinham acesso, e eles mostravam os principais indicadores, GMV, o número de usuários ativos, então ele virou a fonte única da verdade. Só que, rapidamente, a gente viu que isso não era escalável. Por quê? Porque para toda vez que a gente precisava criar um dashboard novo, nessa época, isso já tem alguns anos atrás, tinha necessidade de um analista de dados ou um cientista de dados construir todas as consultas e acesso ao banco, e isso ser desenvolvido por um desenvolvedor, por um front-end, um back-end, envolvia até designer na época. Esses dashboards eram criados internamente. A Hotmart ela tem uma cultura de internalizar muitos dos seus produtos, porque isso dá mais produtividade, uma vez que a gente constrói sob medida, de acordo com o nosso negócio. Porém, o Databox ele veio com a ideia de deixar isso dinâmico e passar para os times a responsabilidade tanto de construir as suas próprias visualizações, quanto também de colaborar entre si e compartilhar. Então, hoje, ele é uma ferramenta com essa missão. E aí, aqui a gente tem os pontos-chave que o Databox vem cumprir dentro da Hotmart. Então, a gente tem um lugar, um ponto focal, onde a gente tem toda a origem da informação, então todos os bancos de dados de microserviços da Hotmart hoje são conectados no Databox em um só lugar. Ele tem a governança de dados, então, através de lá, a gente sabe tanto quais são os grupos que têm acesso, quais são as pessoas que têm acesso às determinadas consultas e dashboards, para a gente entender o que cada um desses dados significa e usar e dar a permissão correta para essas pessoas. Métricas e indicadores, então, uma vez que a gente tem essa governança, a origem dos dados, a governança e permissão de acesso, as pessoas conseguem construir métricas e indicadores-chave de acordo com o contexto e a decisão, isso de forma dinâmica, através de criação de consultas, usando SQL, através de criação de dashboards, vou mostrar um pouco. Visualização de dados, então, uma vez que eu construí alguns indicadores, eu tenho as consultas que trazem para mim os datasets que eu preciso, agora eu consigo plotar isso, organizar isso em um dashboard, criar novos dashboards para poder compartilhar com as pessoas, e, por último, compartilhamento. Porque não adianta também a gente construir o conhecimento para uma pessoa só,
E aquele dado, é interessante que ele seja construído uma vez só e utilizado várias, né, de acordo com o contexto e com a necessidade, para que todo mundo consuma o mesmo dado e tome as decisões baseado em uma fonte de dados que, de acordo com aquele contexto ali, faça sentido. E aqui são esses os ativos que a gente mapeou dentro do Databox para poder entregar essa trilha aí dentro dessa proposta, né, de democratização de dados. Então, a gente tem um mapeamento de todos os data sources, todas as origens de dados da empresa. A gente tem os esquemas, a gente consegue mostrar a visualização de esquemas. Construção de queries, então, sem precisar de uma ferramenta ou um cliente externo, de forma mais simplificada e com controle de permissão, todas as pessoas constroem queries. Compartilhamento, então, compartilhamento de dashboards, criação de grupos para as pessoas poderem ter acesso aos dados, mesmo não sabendo criar, conseguir compartilhar entre si. Visualizações, criações de visualizações que vão fazer a análise ser feita de forma mais simples e objetiva. E a gente também agrupou dentro disso, pelo fato de estar dentro daquela plataforma de dados, a visualização de eventos. Então, para todos os PMs, Product Designers, a gente instrumenta todos os eventos e também consome isso através do Databox. Então, aqui tem algumas visualizações aqui. Aqui a gente tem tanto os data sources quanto o esquema, então todas essas ferramentas estão disponibilizadas de acordo com o nível de permissão para que as pessoas construam as suas consultas, e aí a gente tem feito um trabalho que ainda está incipiente de treinar e dar capacidade cada vez maior para que pessoas que não são da área técnica também construam as suas próprias consultas, mas hoje desenvolvedores, os analistas de dados, cientistas de dados, vários PMs já têm total condição de consumir os seus próprios dados sem depender de ninguém. A gente tem a parte de compartilhamento, então isso ajuda muito que, uma vez que o conhecimento foi construído, né, algumas hipóteses ali estão sendo validadas através dos dados, isso seja compartilhado com a maior quantidade de pessoas. Então isso pode ser compartilhado tanto com um time específico, e aí você vai montando um repositório de conhecimento daquele time. Então, eu tenho um time de marketing, todas as dashboards, consultas do time de marketing estão numa pasta, e todas as pessoas do time conseguem consumi-las. E, às vezes, até individualmente mesmo. Eu fiz um estudo que faz sentido eu compartilhar com um Product Designer ou com um Manager, e aí eu posso compartilhar direto com aquela pessoa para poder fazer com que aquela informação seja compartilhada. E visualização de dados e de eventos. A gente não deixa de usar outras ferramentas, vou até falar disso um pouco mais para frente, outras ferramentas externas para poder consumir dados e tomar decisão. Porém, a gente sabe que hoje ferramentas de instrumentação de eventos, quando você começa a ganhar uma escala muito grande, você começa a ter problemas de custo, né? Então, normalmente essas ferramentas cobram por número de eventos enviados ou número de usuários com acesso, e a gente resolveu trazer isso para dentro, uma vez que a gente tem a estrutura, a infraestrutura, que é a plataforma de dados, o Data Hub, que é a plataforma de dados que tem um custo de armazenamento e disponibilização muito menor, e o Databox vem trazendo isso para a gente conseguir instrumentar os eventos. Então, eu quero medir uma nova feature, eu instrumento o evento dentro daquela funcionalidade e posso consumir ele aqui sem limite de uso, de compartilhamento de pessoas. Então, a gente também internalizou toda essa parte dentro do Databox. Aqui mais um exemplo aqui de dashboards e como que a gente usa as visualizações de dados para poder manter as decisões. E aí, talvez alguns de vocês estejam perguntando, poxa, mas construir uma ferramenta toda dessa, complexa, sendo que já existem várias de mercado, hoje a gente tem uma série de ferramentas que oferecem isso, e várias delas até open source, né? Então, quais são as vantagens? A gente traz isso para dentro de casa e consegue cruzar dados com diversas fontes de dados diferentes. A gente tem uma solução sem limite de uso, que está rodando dentro da nossa infra, e aí todas as pessoas, os 650 colaboradores, podem usar sem limite nenhum de uso, tem uma outra vantagem também. A gente tem acesso aos especialistas que constroem a ferramenta, então, uma vez que a gente tem algum problema de performance ou quer fazer alguma otimização específica, todos os especialistas que dominam a ferramenta estão dentro de casa, isso é muito legal. E features sob medida. Como eu falei antes, a Hotmart, ela acredita muito que, quando você internaliza um produto, a Hotmart é uma empresa que foi oriunda de engenheiros, né, de desenvolvedores. E essa cultura de criar os próprios produtos é muito forte lá dentro. E a gente acredita que, uma vez que você constrói o produto sob medida, você ganha produtividade, porque nenhum outro produto vai ser construído pensando no seu negócio.
Então, hoje, o próprio Databox ele já está servindo outras aplicações com outros usos, que eu quero até trazer em outras oportunidades esse case também, mas tudo está vindo porque é uma ferramenta interna, e uma ferramenta open source talvez a gente não teria essa flexibilidade. E vale ressaltar também que quando o Databox começou a ser construído, não existiam tantas ferramentas ou ferramentas open source com a qualidade que tem hoje. Então, a gente começou a trabalhar esse modelo quando ainda não existia ferramentas tão boas disponíveis, né? A desvantagem, existe um esforço de investimento e, portanto, um investimento financeiro, né, muito grande, porque tem todo um time que está trabalhando, dedicado nessa ferramenta. É muito legal ter esse apoio, mas esse esforço também poderia estar sendo dedicado em outros produtos. E algumas limitações devido à maturidade. É claro que a gente não está no estado da arte e não tem todas as funcionalidades ou tudo que a gente gostaria de ter para atender 100% o nosso negócio. Eu nem imagino que a gente vai chegar nesse momento, porque a gente sempre vai buscar evoluir, o contexto vai mudar. Beleza? E eu queria trazer um pouquinho agora, eu falei um pouco da visão da cultura de dados da Hotmart e de como eu me pautei e recebi esse desafio como PM dessa ferramenta e vim desenvolvendo ela durante o tempo. Agora, eu queria trazer um pouquinho também de como que isso se aplica hoje dentro da vida dos outros PMs, que não são responsáveis pelo Databox e pela ferramenta. Então, aqui a gente já tem uma visão de outro lado. Então, uma vez que eu decidi, poxa, estou desenvolvendo uma funcionalidade nova ou querendo validar uma hipótese específica de um produto, eu quero fazer isso baseado em dados também. Eu quero fazer isso com as ferramentas que eu tenho. Eu poderia buscar ferramentas de mercado, igual a gente tem outras e utiliza quando necessário, quando o Databox talvez não atende, mas a gente segue mais ou menos esse modelo, que é um modelo de metodologia científica, um modelo que os cientistas de dados utilizam para poder validar uma hipótese, né? Então, aqui a gente tem um passo a passo. Primeira coisa, a gente tem uma pergunta de negócio, a gente tem uma pergunta a ser respondida, uma hipótese. Aí eu vou buscar obter os dados, e nesse momento eu tenho que instrumentar o meu produto, então decidir que eu quero saber quantos cliques, qual que é a taxa de conversão de uma página para outra, qual que é o número de transações que estão acontecendo em determinado ponto de uma aplicação. Então, eu vou obter esses dados, instrumentar junto ao time de desenvolvimento. Depois eu vou explorar, né, construir as consultas em SQL para poder buscar esses dados e começar a entender as métricas ali, o que está chegando, se isso faz sentido. Uma vez que eu entendi, eu vou colocar isso no modelo e vou colocar no modelo de visualização de dados ali, para eu poder monitorar, para eu poder acompanhar isso depois que a feature for entregue, desenvolvida, qual que é o andamento dela, e vou comunicar bem os resultados, que é importante a gente comunicar o aprendizado. E o Databox ajuda nisso no sentido de todo esse trabalho está documentado em um repositório central de conhecimento. Então, aqui eu tenho um exemplo. Essa é uma ferramenta que chama Hotmart Analytics, é uma ferramenta que eu também sou Product Manager dela. E aqui eu tinha essa implementação de 3 filtros e uma ferramenta de exportação. Isso era constante, pedido dos clientes, a gente entendeu que isso ia ajudar muito na validação, porque a gente estava trabalhando aqui com a validação de métricas de campanha e tudo. E aí, a gente instrumentou o produto, né? Então eu quero ver quando a pessoa vai utilizar esse filtro, quais são os filtros que ela vai utilizar e qual formato ela vai exportar os dados no momento que ela estiver utilizando. Aí eu vou obter os dados. Então, a instrumentação está aqui, eu defini os padrões, isso está tudo de acordo com o padrão de envio de eventos da plataforma, então eu tenho ali todos os eventos mapeados. E agora eu vou explorar o dado. Então, eu comecei a criar consultas em cima desses dados que foram chegando. Então, eu tenho ali, né, o total de exportações por formato, usuários que exportaram versus que não exportaram, acesso por dia, usuários por dia. Então, eu fui construindo tudo que eu queria enxergar do uso daquela feature dentro desse contexto que eu estava querendo analisar. Então, ali eu tenho um conjunto de consultas. E eu criei um modelo de um dashboard onde eu poderia monitorar isso e ter isso acompanhando sempre. Aquela feature, então, uma vez ela estava instrumentada e estava parametrizada para eu acompanhar o desenvolvimento dela dali para frente, e aí eu já podia comunicar os resultados. Então, eu tenho lá o percentual de usuários que utilizavam exportação versus os que não utilizavam, qual que é o formato que eles mais exportam, quais são as UTMs que eles utilizam na hora de fazer os filtros e entender as campanhas. E esses aprendizados eu comunicava tanto com o time, comunicava com outros PMs, que isso fazia sentido, e isso é o que vai
guiar as decisões de melhoria da feature e vai virar a minha iteração de produto dia após dia, né? E aí, como eu falei, a gente não usa só o Databox ou uma ferramenta, ou a gente só tem a nossa ferramenta para... Todos os PMs dentro da Hotmart têm autonomia suficiente para utilizar outras ferramentas de análise de dados. Isso faz parte da cultura também. Não necessariamente a gente precisa ficar esperando que todas as decisões que a gente vai tomar saia daquela ferramenta e sejam entregues prontas. Isso é legal. E dentro dessas ferramentas aí, que são algumas, eu listei mais aqui os Product Managers utilizam, eu gosto de mostrar, dar um destaque para essas 4 aqui, que são variações do mesmo objetivo. Por quê? Porque, às vezes, você está dentro de um contexto, de uma empresa, de uma equipe, que não vai construir um data lake, que não vai construir uma ferramenta interna de BI, mas, hoje em dia, já é possível você ter uma ferramenta que começa a construir uma cultura de dados dentro da sua empresa, às vezes com pouco ou nenhum investimento, pouco investimento de infra, né? Aqui a gente tem ferramentas de acesso a dados de bancos diferentes, tem ferramentas de self-BI, que vários de vocês provavelmente conhecem. Então, é muito legal isso, porque com pouco esforço você já tem um resultado muito parecido que vai ajudar cada vez mais a cultura de dados dentro da sua equipe ser fortalecida. E aí, para encerrar, falar um pouquinho de quais são os próximos desafios, né? A gente sabe que a gente não está longe de estar no estado da arte, e hoje, dentro da Hotmart, a gente enxerga esses três pontos como os principais desafios de crescimento, tanto da área de Data e Analytics, quanto do trabalho dos Product Managers e da entrega de produtos de alta performance dentro do mercado, quanto de qualquer empresa hoje de tecnologia. Então, trabalhar com metadados hoje é um desafio, porque o número de dados ele vai crescendo de forma exponencial, cada vez mais difícil gerir esses dados e saber qual que é a fonte da verdade e ter isso bem organizado dentro de casa. Então, é um desafio grande para a gente. O crescimento, a empresa tem escalado e a ideia é que escale 10, 20, 30 vezes mais, então a gente tem que estar preparado para isso, é uma coisa que a gente olha muito, porque isso bate muito na nossa porta. E compliance, a gente sabe que no mundo de hoje, ter cuidado com os dados, ter transparência para com os clientes de que aqueles dados estão seguros, a gente vê casos atrás de casos aí de vazamento ou de algum problema de mau uso dos dados, e a gente tem uma preocupação muito grande disso para poder crescer sustentável e conseguir manter essa cultura de dados bem forte dentro da empresa, porque a gente vê resultados incríveis em cima disso. Então, pessoal, queria agradecer, muito obrigado pela presença de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, acho que a gente até tem um tempinho para fazer algumas perguntas. A gente tem aqui uma pergunta bem comum, né? Como a Hotmart está preparando para o LGPD? Legal, bem legal. Isso está acontecendo bem forte lá. Então, a gente tem algumas iniciativas hoje acontecendo. Então, foi formado a gente tem uma diretoria de tecnologia e dentro dela a gente tem um squad de SecOps, que é de segurança, ele já existia há muito tempo. E agora, esse squad de SecOps tem pessoas de governança de dados específica. Então, essas pessoas estão trabalhando tanto no mapeamento dos dados de acordo com a legislação. Então, esse é um ponto que nós estamos, para entender até que ponto, olha, o que a gente está coletando de dados pessoais, o que aqui realmente precisa, é core do nosso negócio que faz diferença, porque não só várias empresas e várias iniciativas antes falavam assim, não, vamos coletar, vamos armazenar, depois a gente vê o que faz com isso. E hoje isso não é possível mais. A gente tem também uma iniciativa de um dos times de produto cuidando muito forte, inclusive o PM dele está aqui agora, olhando para mim ali, meu xará, cuidando muito forte para isolar todos os dados pessoais em camadas totalmente separadas dos demais produtos, e dentro dessa camada, onde os dados pessoais estão separados, a gente vai ter uma segurança redobrada, uma atenção redobrada, dados anonimizados, para poder isolar isso de outras aplicações. E dentro da nossa plataforma de dados, nosso Data Lake, hoje a gente está construindo camadas que evitem de dados pessoais entrarem ali dentro. Então, ela é uma plataforma que serve aos outros times. Então, ali, automaticamente, a gente está fazendo com que não seja permitido entrar e-mail, entrar CPF, entrar qualquer dados pessoais
que fiquem dentro dessa plataforma. Esses dados devem estar só dentro de um cofre, que é esse isolamento dos dados pessoais ali. Então, todas as equipes vão começar a se adaptar para separar, isolar e anonimizar os dados. Então, algumas iniciativas estão acontecendo ali para a gente entrar dentro da legislação. Acho que outra pergunta também importante, ali depois do Data Lake pronto, existe um time responsável por alimentar, ou cada um alimenta? Sim, hoje a gente tem um time de engenharia de dados que é responsável por manter a saúde do Data Lake. E cada time, cada squad específico é responsável pelo envio de eventos para dentro do Data Lake. Então, cada time tem a sua responsabilidade de manter o Data Lake com os dados que precisam ser consultados, e o time de engenharia de dados em si é responsável por manter a saúde da infraestrutura, performance, as transformações que são necessárias e deixar isso disponível para ser consumido dentro do Databox. Mais alguma? Outra pergunta, acho que tem tempo mais para mais duas. Os dados geram informação e conhecimento, intuições e inferências. Né, o famoso gut. Sim. Exato. Hoje, a gente entende que a gente está numa caminhada para ter o estado da arte do repositório de conhecimento, né? Então, normalmente, eu acredito que a gente está hoje começando a gerar métricas, então, métricas isoladas. Quando a gente passa para um nível de dashboard, de compartilhamento, a gente começa a gerar algumas informações, mas a gente precisa avançar ainda para começar a documentar aprendizados de produto, para documentar estudos específicos que já trazem aquele conhecimento que foi gerado e não necessariamente só um dashboard que ainda necessita da interpretação de um PM, de um analista ou de qualquer pessoa que esteja consumindo. Legal, a gente tem tempo para mais uma aqui. O direcionamento veio de cima ou partiu da equipe? Qual foi algum caso de sucesso aí que você conhece? Isso. O direcionamento ele veio de cima, aquela história que eu contei no início, porém, uma vez que a empresa foi empoderada, hoje ele vem bottom-up, top-down, então ele vem várias pessoas, a gente tem pessoas de todos os níveis hierárquicos cobrando a nossa equipe, ou as suas lideranças, ou os seus pares por dados. Então, assim, a gente tem cases de suporte, um case de sucesso hoje de consumo de dados, inclusive em conjunto com produtos internos de back-office, que melhorou a performance do atendimento de suporte assim, de forma incrível, que deu impacto financeiro, impacto em satisfação do cliente, impacto em produtividade da equipe, e isso tudo baseado em dados. Tanto dados que são operacionais, as pessoas consomem esse dado no dia a dia para poder tomar decisão, poxa, precisamos contratar mais pessoas para a equipe, qual que é a melhor escala possível para a equipe de suporte conseguir, quais são os principais contextos de que vem problema, onde a gente pode atuar na causa raiz, quanto fazer isso de forma automatizada. Então, hoje a gente tem um modelo de machine learning que responde aproximadamente 10% dos tickets de suporte de contextos básicos e, por incrível que pareça, esse é o agente de suporte que tem o maior nível de satisfação dentre os agentes de suporte. Então, são 2 cases dentro de uma equipe só, usando toda essa infraestrutura que eu comentei aqui. É só isso, Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Valeu.